A paz do Senhor Jesus, meus amados. Meus amados, queria falar a respeito de algo que muitos pastores hoje não gostam de falar. Para muitos se torna até complicado a falar a respeito de dízimos e ofertas. Mas, meus amados, isso, dízimos e ofertas, é bíblico. Deus, que se torna um pouco até incômodo de falar na igreja. Porque quando fala a respeito de dízimo e oferta, muitos pensam que já vai começar a petição de dinheiro na igreja. Mas, meus amados, o que sustenta uma igreja de pé, o que sustenta uma igreja com as portas abertas, é o seu dízimo, é a sua oferta. A Bíblia fala, lá em Malaquias 3:10, a respeito do dízimo e das ofertas. Eu vou ler aqui para vocês aqui. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrirei as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção, tal que dela vos adivinha a maior abastança. E o 11 ainda fala mais desse capítulo, esse versículo. Se nós formos parar para ler do 10 em diante, Deus, Ele manda até nós fazermos prova dele. Deus, que é todo poderoso, Ele tem um poder de nos abençoar quando quer, na hora que quer e bem quando bem entender. Porque Deus, Ele não precisa que nós viemos fazer prova com Ele. Meus amados, mas a palavra dele manda eu e você fazer prova. Se nós não acreditamos que ele possa nos abençoar. Porque hoje, meus amados, nós temos uma água na igreja, água mineral para beber, é com dízimos a oferta. Hoje temos os sons, temos instrumentos na igreja, é com dízimos as ofertas. Naquele tempo, quando era levado o dízimo, eles levaram o melhor da sua fazenda, o melhor ovelha, o melhor cevado, o melhor trigo para a casa do tesouro. Meus amados, hoje nós não levamos isso. Hoje a igreja depende do nosso dízimo para que a igreja venha ficar de pé, para que a obra do Senhor seja concluída. Hoje, quando tem uma cadeira quebrada na igreja, nós como membro temos dever de dar o nosso dízimo para que o anjo da igreja venha melhorar. Mas aonde que no Novo Testamento fala sobre dízimos e as ofertas? Se nós formos parar para ler a Bíblia do Novo Testamento, quando Jesus veio para libertar o povo cativo e sendo escravo do pecado, que Deus deu ele como uma oferta e sacrifício vivo pela minha vida e a tua vida, meus amados, nós não temos que questionar a lei de Deus, porque quando se fala de dízimo e oferta, muitos dizem que isso só está no Antigo Testamento. Mentira.
Se nós formos abrir a palavra de Deus e ler no Novo Testamento, nós vamos encontrar. Abre a vossa Bíblia aí, em Mateus 23, 23. Que vocês vão ver o que Deus fala a respeito disso. E a Bíblia vai falar que os estudiosos dizem que nem Jesus foi contra a lei do Pai. Se Deus estabeleceu isso lá no Antigo Testamento, isso se reflete para os dias de hoje, meus abençoados. Que diz assim, a palavra do Senhor, Mateus capítulo 23, versículo 23, que diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo e a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Então, meus amados, como que eu posso não falar de dízimos e oferta na minha igreja? Ou no tabernáculo aonde nós congregamos? Porque o dízimo e as ofertas é que mantém uma igreja de pé. As ofertas ousadas é para um particular teu com Deus. Mas o teu dízimo, ele é bíblico. Você tem que trazer os 10% para o Senhor. Porque se você não dá dízimo, você é ladrão. Você está roubando a Deus. E o que tu me roubaste? Aí no dízimo e nas ofertas. A palavra de Deus que diz: aquele que não dá dízimo e não oferta na casa do Senhor, está roubando a Ele. Por causa disso, meus amados, nós podemos perder a nossa salvação. Não é dizer que o dízimo e as ofertas nos condena, mas nos implica. Isso é uma grande verdade. Nos implica na nossa salvação. Porque um servo fiel, ele que tem que honrar a casa do teu Deus. E a Bíblia ela fala mais. Se nós formos parar para ler a respeito de dízimos e ofertas no Novo Testamento. Abre em Lucas 18, versículo 9 ao 14. Meus amados, em tempo que você está abrindo a sua Bíblia, eu tenho algo para dizer. Eu tinha uma grande dificuldade de dizimar a casa do Senhor. E quando eu comecei a fazer isso, eu voltei a fazer aquilo que os mandamentos de Deus manda eu fazer. Deus, Ele me abençoou. Comecei a ser fiel no pouco. Que a Bíblia fala: seja fiel no pouco, que no muito te colocarei. E hoje, meus amados, Deus, Ele dá sempre a providência para dentro do meu lar. Então,
que eu quero dizer que se nós der o nosso dízimo de todo o nosso coração e entender que nós está repreendendo o imigrador, o devorador, o gafanhoto, portas serão abertas sobre a nossa vida. Ah, mas eu não consigo dar dízimo porque eu estou desempregado. A Bíblia fala: fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar bênçãos sem medida. É Deus que fala. Não sou eu o homem que estou falando. É a palavra de Deus. Como eu falei, não é só Mateus 23, mas também Lucas 18, do versículo 9 ao 14. Vou ler para vocês. E disse também esta parábola a uns que confiava em si mesmo, crendo que era justo, e desprezava os outros. Depois, homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo, desta maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injusto e adúltero, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. E o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar-se os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tende misericórdia de mim. Tende misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado. A qualquer que a si mesmo humilhar será exaltado. Olha, meus amados. Orando, agradecendo. Meus amados, até um fariseu era dizimista. Olha como que são, meus amados. Nós, conhecedor da palavra, nós que estamos no caminho certo do Senhor, temos que ser igual aquele fariseu, dizimista, não ser ladrão, não roubar a Deus. E o publicano, por sua vez, não era dizimista. Então, meus amados, vamos repreender esse devorador da nossa vida. Vamos repreender esse gafanhoto da nossa casa. Vamos repreender esse demônio sobre as nossas finanças. Esse devorador. Esse demônio que atua nas nossas vidas, colocando o impedimento de nós devolver aquilo por direito que é de Deus. É bíblico, meus amados. Dízimos, as ofertas é bíblico. Não é só no antigo que fala, não. Meus amados,
eu também pensava de maneira errada. Por muitas vezes, meus amados, eu deixei de dar o dízimo e as ofertas, se preocupando para dentro do meu lar. Meus amados, eu pensava dessa forma, mas hoje eu vejo a importância do meu dízimo para a Igreja de Deus. Hoje, o meu dízimo não é muito, mas contribui para a obra do Senhor. Ajuda numa água, ajuda num copo descartável, ajuda no desinfetante para limpar a igreja, para comprar uma vassoura, para comprar o material de limpeza, para comprar um papel higiênico para botar no banheiro, para as vossas esposas usarem, ou as vossas filhas usarem. Então, meus amados, o dízimo e as ofertas é para ajudar a obra de Deus. Porque muitos falam, não vou dar dízimos e ofertas porque o pastor vai viajar com a sua família, vai sair com o meu dinheiro. E quem te disse que esse dinheiro que tu recebe, os 10% é teu? Quem te enganou dessa tal maneira que dizendo que você não tem que dar os 10% de Deus? E quem te falou que no Novo Testamento não fala a respeito disso? Nós temos que examinar mais as Escrituras, como fala em Mateus 23, em Lucas 18, 9 ao 14, em Hebreus 7, 5, também fala sobre os dízimos, de uma maneira diferente do antigo, mas tem tudo a ver com os dias de hoje, com a nova geração de hoje, com essa juventude que estão entrando por dentro dos templos, que estão sendo ganhadas para Jesus. E nós que conhecemos os mandamentos do Senhor, nós temos que instruir essa juventude a ser dizimista, a ser ofertante. Você que está desempregado e está parado, você tem como ofertar e dizimar a casa do Senhor. Se a obra de Deus, a casa de Deus, ela estiver em reforma, você pode oferecer o seu serviço como forma de dízimo e de oferta para a casa de Deus. É uma maneira de você ofertar a casa do Senhor, doando os seus serviços. Se você é um pintor e está desempregado, mas a obra de Deus, a casa de Deus, o templo está sendo reformado, sendo pintado, oferece o teu serviço como dízimo e oferta, para ver se Deus não vai te honrar lá na frente. Eu falo, meus amados, porque eu fiz isso. Eu estava parado, desempregado, e Deus me honrou. Eu dei o meu serviço, a minha mão de obra, como uma oferta
e dízimo para a casa de Deus. Porque Deus, ele conhece o coração de todos. Então, meus amados, no Novo Testamento também fala de dízimos e oferta. Vou ler para vocês agora, aonde fala também do dízimos e oferta. Hebreus 7, versículo 5, que diz assim a palavra do Senhor: E os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio, tendo segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenha descendente de Abraão. Tá vendo, meus amados? Que o dízimo é bíblico no Novo Testamento, é falado, é mencionado no Novo Testamento. Meus amados, a Bíblia, ela fala, mas muitos pensam de formas erradas. Às vezes, por um pastor falar de dízimos e ofertas na igreja, é complicado. Meus amados, o que coloca uma igreja de pé, uma igreja firme, com as portas abertas, não é só as orações dos irmãos, dos obreiros, dos missionários, presbíteros, pastores da igreja, mas nós, como servo e ovelha na casa do Senhor, nós somos o responsável de manter aquelas portas abertas. De que forma? Trazendo o dízimo e as ofertas para a casa do Senhor. Meus amados, se um dentre vós tiver dúvida do que eu estou lendo, do que eu estou falando, é só procurar na Bíblia Mateus 23, 23, Lucas 18, 9 ao 14 e Hebreus 7, que vai falar a respeito disso. Tudo que eu estou falando. Hoje eu trago essa nova geração de adoradores que questiona a respeito de dízimos e oferta e pergunta onde que isso está escrito no Novo. Está aí. Aí está aonde está escrito. Então, meus amados, vamos trazer o nosso dízimo e a oferta para a casa de Deus, para onde nós temos aonde cultuar, onde nós temos um lugar para glorificar e exaltar o santo nome do Senhor Jesus. Não é eu que falo, é a palavra do Senhor que está falando sobre o dízimo e as ofertas. Não é só no Antigo Testamento que fala, não. No Novo Testamento também fala, meus amados. Então, meus amados, aquele que crê na palavra do Senhor e tem a fé que Deus pode nos abençoar num estalar de dedo ou num piscar de olhos, traz o seu dízimo para a casa do Senhor. Volta a ser um dizimista fiel.
Volta a ser um ofertante da casa de Deus, porque é com o teu dízimo e a oferta que o nosso ministério, a nossa congregação está de pé, está com as portas levantadas. Não deixa Satanás te iludir que seu dízimo e a sua oferta vai para o bolso do pastor. Não deixa o biotentador, o cabeça rachada, esse derrotado, botar isso no seu coração, soprar no teu ouvido que o dízimo e a oferta vai para a carteira do pastor. Porque muitos pastores são dizimistas, mais do que eu e você junto. Muitos pastores trabalham e pagam o aluguel com seu dinheiro da semana de trabalho, porque o teu dízimo e a tua oferta não está ajudando a suprir a necessidade da casa onde você entra, da cadeira onde você senta. Por muitas vezes, pastores tiram do bolso para pagar o aluguel, aonde que a responsabilidade é minha e tua. Então, meus amados, vamos fazer conforme a palavra de Deus manda nós fazer. Porque eu vou te falar para vocês, meus amados, nem Jesus Cristo foi contra a lei do Pai. Nem Jesus, que era filho dele, foi contra a lei do seu Pai. Se nós formos parar para estudar e compreender e entender, até Jesus também deu o dízimo. Quando ele mandou Pedro tirar aquela moeda de dentro da boca do peixe e falou assim: Pedro, vai, paga o teu imposto e o meu. É forte. Até Jesus dizimou. Não é eu que falo não, meus amados. É a palavra de Deus que diz. Foi a palavra de Deus. Está escrito no Novo Testamento. Então, meus amados, eu queria trazer isso para vocês, aqueles que se questionam, que têm dúvida disso, se está escrito no Novo. Tá sim. É só nós procurar que a gente vai achar a resposta. E hoje é o seu dízimo e a sua oferta que a tua igreja, a minha igreja, está de pé. Porque na verdade, igreja somos nós, mas o templo está aí de pé. As portas estão levantadas por causa do teu dízimo e das tuas ofertas. Não esqueça, o seu dízimo e a sua oferta é que mantém a porta da igreja de pé. Eu queria agradecer a todos que são dizimista fiel e cumpre com os mandamentos de Deus. Não questiona. Devolve aquilo que é de Deus.
Até Jesus falou, quando deram aquela moeda na mão dele: o que você vê nessa moeda? O rosto, ele perguntou: o que você vê nesse rosto dessa moeda? Nessa moeda. Aí falaram: o rosto de César. Aí Jesus falou assim: dá a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Meus amados, o teu dízimo e a tua oferta é de Deus. Então devolva aquilo que é de Deus. Ficam todos na paz do Senhor Jesus Cristo, e que Deus seja convosco, e que as bênçãos dele sejam derramadas sobre as vossas vidas, e que o Espírito Santo do Senhor, nesse começo de semana, possa estar abrindo a janela do céu e derramando bênçãos sem medida sobre as vossas vidas. Fique com Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém.